Salve Roma! Depois desse grande intervalo, voltamos com o programa Em Defesa da Fé. O programa passou um tempo parado, mas finalmente estamos aqui de volta. E vamos começar com um tema muito urgente para a catequese atual da Igreja Católica, que é a questão das profetadas e profeteiros. O que são profetadas e profeteiros? Hoje em dia está tendo um fluxo muito grande do protestantismo. O protestantismo pentecostal, eles conseguem ganhar adeptos e conseguem gerar muito lucro através das falsas profecias, que são as adivinhações em nome de Deus. Por exemplo, a profecia divina, ela é algo que a igreja está totalmente de acordo. Por exemplo, uma profecia que foi aceita pela igreja, então vai ter o magistério, vai se reunir e o Papa vai aceitar aquela profecia. Porque como eu mostrei lá no livro Salve Roma, tem um capítulo que mostra que Deus só tem um porta-voz na terra. Sempre foi assim. Moisés foi o porta-voz de Deus na era da lei mosaica. A partir do Novo Testamento, Pedro é o porta-voz de Deus. Por isso, em Atos 15, versículo 7, ele diz: Deus me escolheu dentre vós para que de minha boca fosse pregada a salvação aos gentios. Então Deus sempre tem um porta-voz na terra. É uma das condicionantes do pontífice, ser porta-voz de Deus. E a igreja, o magistério vivo, o colégio dos apóstolos, é que é responsável para decidir o que é profecia ou não. Daí que Jesus diz em Lucas 10:16, quem vos escuta, a mim escuta. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Sendo que, em busca de lucros, em busca de seguidores, muitos estão se arvorando a serem profetas. O termo profeta em latim profeta do grego, significa intérprete, o porta-voz. Tem dois significados: os que preveem acontecimentos futuros ou os que exortam. Vamos ver qual tipo de profecia vigora na era messiânica pós-Cristo e qual tipo de profecia não vigora mais. Abrindo os evangelhos, vamos aqui em Mateus 11, versículo 13. Encontramos algo bem curioso que pode deixar muito triste esses falsos profetas que fazem adivinhações em nome de Deus. Mateus 11, versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. É bem claro. Todos os profetas e a lei profetizaram até João. Esse mesmo entendimento o evangelista São Lucas também dá. Lucas 16, versículo 16. Até João eram a lei e os profetas. Desde então é anunciada a boa nova do reino de Deus. E cada qual se esforça por entrar nele. Então, até João eram a lei e os profetas. Ah, mas o catequista Paulo Leitão está interpretando da forma dele, dizendo que as profecias acabaram. Então, é claro, todos os profetas profetizaram até João. E o catecismo, que nos ensina, daí o nome catecismo de katachel, do grego, exprime dessa mesma forma, para facilitar para os amigos. O catecismo da capinha amarela, essa edição vaticana, interpreta esse versículo dessa mesma forma. Só você procurar profeta aqui no índice, na letra P, profeta, e você encontra ali no índice analítico
a página 901, que diz assim, ó, João Batista, último dos profetas. Catecismo 523, 719. Olhe o que diz o Catecismo da Igreja Católica, número 523. São João Batista supera todos os profetas. É o último deles. Então não é Paulo Leitão que está interpretando de forma individual. De forma individual, interpretam esses que ficam usando o nome de Deus para fazer adivinhações. A adivinhação é condenada pela igreja. Vamos ver aqui. 2000. Pronto. O próprio Catecismo número 719 diz: João termina o ciclo dos profetas inaugurado por Elias. O que quer dizer? Que João foi o último profeta e Elias o primeiro. Então João termina o ciclo dos profetas inaugurado por Elias. A igreja é contra qualquer tipo de astrologia, cartomancia, quiromancia, qualquer tipo de adivinhação. E é mais grave ainda quando é usado o nome de Deus. Catecismo número 2116. Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. Recurso a Satanás ou aos demônios. Então, a consulta aos horóscopos, astrologia, quiromancia, interpretação de presságios e de sorte. Então, é esse o perigo. É o que a gente vê aí no mundo do protestantismo pentecostal. A igreja diz para nós imitarmos os santos, como está em 1 Coríntios 11, 1. Em Hebreus 6, 11 e 12, imitar os passos dos santos. Não é para imitar os protestantes. Não é para imitar seitas inventadas por Charles Fox Parham, essas doutrinas de Benny Hinn. Isso é abominação. Vocês veem muito o pessoal fazendo presságios. Por exemplo, o cara tá um palestrante ali, aí ele vê aquele monte de pessoas assistindo, aí ele diz: aquele senhor de camisa amarela, Deus tem um plano na sua vida. Isso é cartomancia, minha gente. Ninguém foi chamado a fazer esse tipo de adivinhação na vida de ninguém. Estão se colocando como mediadores de Deus na vida de alguém. Vamos lá. Aconteceu isso na igreja primitiva. E São Paulo condenou abertamente. Atos 16, versículo 16. O Atos também escrito por São Lucas. Olha que coisa interessante. Uma vez em que nós íamos à oração, veio-nos ao encontro uma escrava que tinha um espírito pitônico e dava muito lucro aos seus senhores, exercendo a adivinhação. A adivinhação gera lucro. Por isso que aqui em Atos 16 diz: a escrava tinha um espírito pitônico e dava lucro aos seus senhores, exercendo a adivinhação. Espírito pitônico, algumas traduções está espírito de Pitão ou espírito de adivinhação. É porque no oráculo de Delfos, na Grécia, tinha o pitonismo, era um movimento de adivinhações. Por isso que aqui na Bíblia em latim está o termo espírito pitonem. Então ela gerava lucro adivinhando. E ela começou a seguir os apóstolos. Ó, no versículo 17. Seguindo-nos a Paulo e a nós, disse em altos brados: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciam-vos o caminho da salvação. Ou seja, ela não mentiu. Ela disse que Paulo e os apóstolos eram servos do Deus Altíssimo e anunciavam o caminho da salvação. Ela não mentiu. Mas ela ficou repetindo. Mas por quê? Como é que se soube que ela tinha um espírito de adivinhação? A falta de humildade espiritual faz com que as pessoas queiram mostrar que sabem coisas sobre a vida de outrem. E Paulo zangou-se, aqui diz, e fazendo isto por muitos dias, então Paulo, agastado, que é o mesmo que
irritado, né? Dolens Alten Paulus, né? Paulo ficou irritado, voltou-se e disse ao Espírito: ordena-te em nome de Jesus Cristo que saias dela. No versículo 18. Então ela não mentiu, mas ficou querendo adivinhar na vida de Paulo e dos apóstolos. Mesmo sem mentir, São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, diz que o demônio sabe do futuro. Sabe do presente e do futuro. Então essa moça, né, o espírito saiu da moça. Interessante é que São Beda, ele ao comentar o livro de Atos dos Apóstolos, em Superact Expositivo, ele diz que é indigno que a palavra do Evangelho seja anunciada por um espírito imundo. Por isso Paulo mandou ele sair da moça. Essa questão da adivinhação está muito propagada agora nas novas comunidades, e não é doutrina católica. Inclusive a Conferência Nacional dos Bispos, que é o Colégio Apostólico e Magistério Vivo da Igreja, no documento 53, com orientações pastorais para a RCC, em relação ao dom de profecia, recita o número 63. O dom de profecia é a comunicação de assuntos espirituais aos participantes de reuniões comunitárias, aos quais se dirigem palavras de exortação, encorajamento. Aquele que profetiza fala aos homens, edifica, consola e exorta. Sabiamente a CNBB citou 1 Coríntios 14:3, quando Paulo diz que aquele que profetiza fala aos homens para edificar, consolar e exortar. Paulo não cita no Novo Testamento que no Novo Testamento existe o dom de profecia de prever futuro ou de adivinhar. Isso é feitiçaria. Feitiçaria. Então é edificar, consolar e exortar. Esse é o verdadeiro profeta que exerce a profecia para o bem da comunidade. Qual é a tríade contrária a essa? 1 Coríntios 14:3 diz que o dom de profecia é para edificar, consolar e exortar. Contrário a isso, vem a adivinhação. Vem a feitiçaria pentecostal. Que é para quê? Adivinhar apenas. Contrário a essa tríade é a adivinhação. Lucrar em cima da adivinhação, como a gente viu em Atos 16, que ela lucrava por causa das adivinhações. Você vê que todo o protestantismo neopentecostal, né, é em cima da adivinhação. E adivinhar principalmente na vida material, ou na cura, ou coisas desse tipo, coisa que o ser humano, na sua mente carnal, está buscando. E não buscando a Deus. O que busca a Deus na doença e na pobreza. Não fica atrás de cura e de riqueza. Isso é a doutrina protestante. Então a CNBB sabiamente exortou em relação a isso. Então eles vão com aquela coisa de serem profetas, de estarem revelando em nome de Deus. O livro de Ezequiel, eu diria que o livro do profeta Ezequiel, ele tem uma coisa impressionante. Todos os livros de profecias veterotestamentárias, eles nos remetem ao Novo Testamento. É incrível isso. Que muitos teólogos dizem que o livro de Isaías é um evangelho. Por quê? Porque ele nos remete várias vezes à Boa Nova. Né? Do mesmo jeito que o livro de Ezequiel nos remete demais às cartas paulinas. O livro de Daniel nos remete às revelações apocalípticas. O livro de Ezequiel, ele combate esse tipo de profecia. É impressionante que tem um capítulo que Ezequiel fica só falando dos pastores que dividem, dos falsos pastores. E tem outro capítulo que fica falando só das falsas profecias. Ezequiel 13. Tem visões inúteis e previsões enganosas aqueles que andam dizendo
o Senhor disse, ou o oráculo de Javé. Então, a grande tática dos falsos profetas, dos adivinhos, é dizer que é Deus que está falando através deles. Porque eles já vencem, já matam 2 coelhos e uma só cajadada. Por quê? Fica mais fácil de convencer da profecia enganosa, da adivinhação, e já se intitulam como porta-vozes de Deus. Então, tem visões inúteis e previsões enganosas, esses que andam dizendo oráculo de Javé, ou palavra do Senhor. Chegam dizendo que é Deus que disse, palavra de Deus. E ainda ficam esperando que se cumpra a palavra deles. No versículo 7 diz, e não é que vocês continuam tendo visões inúteis e fazendo previsões erradas, e ainda dizem que é palavra de Javé. Isso é a coisa mais atual que existe. Isso para mim também, um versículo desse é capaz de aumentar a fé, porque mostra o quanto isso é atual e verossímil. Todas as seitas, elas surgem através de uma pseudo-revelação, ou uma interpretação tendenciosa das Escrituras. O Catecismo da Igreja, número 65 e 66, diz, não haverá outra revelação. Deus disse tudo no seu verbo. E sabiamente tem a citação de Hebreus. Olha o que aconteceu com essa citação de Hebreus. Ela é bem clara. Hebreus 1, versículo 1 e 2. Diz, muitas vezes, e de modos diversos, Deus falou pelos pais e pelos profetas. Deus falou pelos pais e pelos profetas. Agora, nesses dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Então, falou Deus outrora pelos pais e profetas. Agora, nesses dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. É tão claro esse versículo, que a profetisa Jezabel Ellen White, que fundou a seita adventista do sétimo dia, no livro dos seus escritos, testemunho número 33, ela adultera esse versículo. Em vez de colocar falou-nos por meio do Filho, como está na Bíblia, ele diz falou-nos por meio de Ellen White. Ou seja, ela substituiu-se, a colocou como substituta do Filho de Deus. E é bem claro o versículo. Por isso que São João da Cruz, ao comentar na sua homilia sobre esse livro aos Hebreus, ele diz, se atualmente, portanto, alguém quisesse interrogar a Deus, pedindo-lhe uma visão ou revelação, não só cairia numa insensatez, mas ofenderia muito a Deus, por não dirigir os olhares unicamente para Cristo, sem querer outra coisa ou novidade alguma. Várias vezes os profetas combateram isso de forma violenta. Várias vezes. E tá demais. Por isso que às vezes eu me comprazo, fico feliz quando vejo muitos protestantes convertidos ao catolicismo, como foi no meu caso, como foi no caso de Scott Hahn, como foi no caso de minha comadre Antoniana Brandão, como foi no caso de Alex Jones, que foi na igreja inteira, porque Uke Elfman, o sueco, foi uma igreja inteira também, como foi no caso de Fernando Casanova, de Alberto Maria aqui no Brasil também, como eu e Antoniana. Então, alguns pastores que se convertem ao catolicismo, isso é maravilhoso. Mas é ruim quando um protestante se converte ao catolicismo e traz essa doutrina protestante para infectar os fiéis da igreja. Termina trazendo uma carga negativa para a igreja de Deus. Que começa com as adivinhações. Deus tem um plano na sua vida. E o linguajar totalmente protestante, né? E começa uma coisa de uma glorificação para si. Por mais que digam glória a Deus, a glorificação é toda voltada para si, para o pregador. Uma das condicionantes dos falsos profetas é essa, é que a glorificação é voltada para si. Quando eu rezo o texto, quando eu curo, quando eu converti, o euísmo, o selfish, né? Então isso é um veneno.
Aí depois diz um glória a Deus, a mesma tática dos pastores protestantes. O culto protestante é um culto totalmente voltado para o homem. Por isso que eles fazem questão de dizer glória a Deus várias vezes, para disfarçar que ali é uma glorificação humana. É como as falsas profecias. Como Ezequiel fala, em Ezequiel 13, versículos 6 e 7. A falsa profecia sempre diz que é oráculo de Javé. Ou seja, que a palavra dita veio de Deus, se auto-intitulando um mediador de Deus. Isso é um perigo. Várias vezes os profetas combateram isso. Jeremias 27, versículo 9, diz: E vós, não deis ouvidos aos vossos profetas, aos adivinhos, aos intérpretes de sonhos, aos feiticeiros. É um perigo esse negócio de sonho. Querer interpretar sonho, querer botar sonho como... Confie em Deus. Confie em Deus. Não queira saber o futuro. Não queira se colocar. Tem coisa que só Deus sabe. Tem coisa que o inimigo sabe e pode colocar na sua boca. Vou dar um exemplo de coisas que só Deus sabe daqui a pouco. Quanto à questão dos sonhos, vejo que Zacarias, profeta Zacarias, no capítulo 10, versículo 2 diz: Porque os terafins predizem a falsidade. Terafinismo. Terafinismo é de adivinhação, é como o ato pitônico, de fazer adivinhações. Porque os terafins predizem a falsidade. Os adivinhos veem mentiras. E os sonhos falam coisas sem fundamento. Às vezes o sonho não diz nada. Você quer viajar dentro do sonho. Ah, sonhei com isso, então vai acontecer isso. Aí começa uma feitiçaria, uma cartomancia, e você acaba com sua fé de outro. Tá, em Zacarias 10, 2. Os sonhos falam coisas sem fundamento e consolam em vão. Para o cristão que tem em casa o livro de Glórias de Maria, de São Afonso de Ligório, grande mariólogo santo, no prefácio tem uma coisa incrível nesse prefácio desse livro. Diz assim: as revelações privadas não pertencem ao depósito da fé, de cuja conservação, explicação, pregação se acha encarregada a Igreja Católica. Por isso nunca anunciam um novo dogma para a Igreja Universal. E jamais, falando das revelações privadas, jamais podem ser objetos de fé católica. Não podem impor sua aceitação a todos os fiéis. Apenas formam objeto de uma fé humana. Não é fé propriamente dita. Tanto que bota uma aspa. Objeto de uma fé humana. De acordo com as normas da prudência, que as tornam prováveis, piedosas, críveis. Por isso não servem para provas em questão de fé e moral. É o prefácio do livro Glórias de Maria. Outra condicionante altamente fraudulenta nesse falso profeteirismo é anunciar a volta de Jesus e o fim do mundo. Ou seja, querer estar acima da parousia, querer ter o seu próprio Maranatá a seu tempo. Isso é uma doença na fé cristã. Pessoal, eu tô usando óculos, né? É porque quando a gente faz 40 anos, a gente já acorda de óculos. Vai ficando velho, aí é só mazela. Aí uma delas é que a vista já... Meu irmão até disse, quando o cara completa 40 anos, ele já acorda de óculos. Então quando a gente vai passando dos 40, as coisas vão ficando... A vista vai ficando ruim. Eu tô com 42. Então para ler eu já estou precisando. Prever o fim do mundo é algo altamente doentio. Não sei se vocês se lembram, quando teve aquelas questões não sei se foi de um calendário maia, que disseram que o ano ia acabar em 2012. Começou o povo louco. Os protestantes piravam e anunciavam o fim do mundo. E alguns católicos caíam nessas adivinhações, nessas falsas profecias. Todo mundo achando que o mundo ia acabar em 2012.
Na época eu tinha um trabalho numa comunidade na Zona Norte, que tinham dependentes químicos, então eu ia todo sábado para a Zona Norte. Então já em dezembro de 2011, as igrejas protestantes que tinham na estrada, com as placas assim, domingo, culto da última chance. Ou seja, querendo, na ganância, utilizar-se de uma adivinhação, de uma falsa previsão, para aterrorizar os fiéis que o mundo ia acabar e lucrar em cima disso. Então aparecia o domingo da última chance. Então começa, né? Tudo começa as adivinhações, em cima de lua de sangue, em cima de acontecimentos. Sempre houve catástrofes. Quando Jesus fala dos últimos tempos, desde a era messiânica até o fim. Um dia é um ano para Deus, é 1000 dias para Deus, indifere. Um dia para Deus pode ser 1000 anos para a gente. O tempo de Deus é totalmente diverso do nosso. Então, o último tempo para Deus não é o mesmo que o último tempo para um ancião ou o último tempo para uma criança. O último tempo para Deus é o tempo dele. É dele. A gente não tem nada a ver com isso. A gente não pode... É uma sabedoria muito grande para a gente. É loucura para a gente. E o povo querendo saber os momentos de Deus. É como lá em Atos 1, versículo 7 diz: não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com a sua própria autoridade. Atos 1, versículo 7. Não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com a sua própria autoridade. Então, não compete a nós. Você vê que nem Cristo sabe Deus da volta. Ele mesmo diz, lá em Marcos 13, versículo 32. Jesus diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Marcos 13, versículo 32. E o programa Em Defesa da Fé está de volta depois de um certo tempo que eu passei parado, que eu estive doente. Aí depois meu filho Antônio, que eu homenageei o Santo Antônio de Pádua, o martelo dos hereges. Eu resolvi homenagear meu segundo filho com o nome de Santo Antônio. Então depois teve o nascimento de Antônio, logo depois que eu adoeci. Então o programa foi parando, mas a gente conseguiu que voltasse, graças a Deus e a sua Mãe Santíssima, a Virgem Maria. E o programa em janeiro, esse é o último programa do ano, e o programa em janeiro volta bem forte, volta com a catequese explicando detalhadamente o que é o dom de línguas. Qual foi o dom de línguas que existiu na igreja primitiva? Qual é aquele dom de língua? Porque muita gente faz uma confusão, termina se influenciando pelo protestantismo. E a gente vai deixar isso bem claro, vai mostrar na Bíblia, vai mostrar na tradição da igreja, vai mostrar na patrística, vai mostrar no catecismo, vai mostrar no magistério apostólico dos bispos, no colégio dos apóstolos, vai mostrar segundo os doutores da igreja, para deixar bem claro e não deixar brecha nenhuma. Os meus dois livros, o livro O Filho em Defesa da Mãe, que é sobre Mariologia, o livro defende Nossa Senhora de todos os ataques protestantes. E meu segundo livro, o Salve Roma, a Igreja que Deus fundou, que é Eclesiologia, provando na Bíblia detalhadamente que Jesus só fundou uma igreja, que Jesus instituiu o papado, que essa Igreja de Jesus Cristo tem sua sé em Roma. Então o segundo livro, Salve Roma, a Igreja que Deus fundou, ele mostra detalhadamente todas as verdades do Senhor Jesus no tocante à sua igreja católica, apostólica e romana. Os livros estão disponíveis na editora martiria.com.br. Você bota www.martiria.com.br. E o próximo livro sobre imagens, não temos datas marcadas para o lançamento, mas já está praticamente escrito, só faltam algumas correções e decidir coisas em relação à editora para lançar, talvez, se Deus quiser, no ano que vem. Então, até o próximo mês, próximo ano, com o programa
em defesa da fé.